algo que é completamente impossível para um ser humano, a não ser que não fossem humanos. Aí eu concordo. Isso já nos mostra claramente a intervenção de uma tecnologia superior à nossa, uma tecnologia que não pode ser considerada a tecnologia da Terra. Na Índia, em Maharashtra, existe um local que não pode ser mencionado. Você alguma vez já ouviu falar sobre o Templo de Kailasa? Não ouviu falar e, se depender da grande mídia, você nem vai ouvir falar nunca. Mas aqui não, tá? Aqui eu não escondo nada, aqui eu trago para vocês os maiores mistérios do mundo. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre o misterioso Templo de Kailasa, que fica na Índia. Esse local que você está vendo, ele não foi construído. Ele é uma pedra e ele foi todo entalhado, ele foi todo esculpido. Ele é um enigma do tamanho de um monumento. Nós estamos falando de um gigante arquitetônico que foi entalhado em uma única montanha. Quem é que teria tecnologia para fazer uma obra desse tamanho? Bom, provavelmente uma civilização muito avançada, mas muito mais avançada que a nossa. Nós estamos falando de um local com um nível de sofisticação tão grande, mas tão grande, que o local é um verdadeiro mistério. Porque hoje, com toda a nossa tecnologia, nós não conseguiríamos reproduzir algo similar. O templo possui propriedades acústicas únicas, sugerindo que quem quer que seja que construiu o templo tinha profundos conhecimentos em engenharia sonora. Além disso, o templo tem um complexo sistema de drenagem que continua funcional depois de séculos após a sua construção. Esse sistema de drenagem é extremamente complexo e serve para tirar toda a água da chuva que o templo recebe quase que diariamente, e também para refrescar as estruturas internas do templo, sendo que ele está localizado em uma região do planeta que faz muito calor. O Templo de Kailasa, ele não é único, mas ele forma uma imensa rede de cavernas e túneis nas cavernas de Ellora, na Índia. Esse complexo tem mais de 30 templos, que representam o budismo, o hinduísmo e o jainismo ao mesmo tempo. O Templo de Kailasa é dedicado ao deus hindu Shiva, e ele foi esculpido de cima para baixo, que é um método que até os dias de hoje nós não compreendemos. A precisão do trabalho é algo extremamente fascinante, porque se tivesse acontecido um erro sequer, esse erro teria arruinado toda a estrutura do templo. Vocês já imaginaram o trabalho que teria dado para um ser humano remover todas as pedras que sobravam dessas escavações? Gente, o peso dessas pedras, imaginem o peso dessas pedras todas. Nós estamos falando de aproximadamente mais de 400 mil toneladas de pedra. É justamente por isso que a arqueologia oficial do planeta Terra está convencida de que não foi apenas com tecnologia humana que isso tenha sido feito. Se nós olharmos essa construção absurda e somarmos com as histórias que existem sobre o local, nós teremos certeza, absoluta certeza, que esse templo não é obra de seres da Terra. De acordo com os textos, esse templo foi construído no século VIII. E vocês sabem qual é a tecnologia que existia no século VIII? Isso aí. E de acordo com a lenda, esse templo inteiro foi construído em uma semana. Como? Como é que alguém constrói isso em uma semana e sem tecnologia nenhuma? A lenda da construção desse templo vem da história do rei Rashtrakuta Krishna I, e ela diz que a devoção do rei ao deus hindu Shiva inspirou a criação desse templo. A esposa do rei estava muito doente, e ele rezou para Shiva pedindo pela recuperação dela. Ele prometeu que se ela se recuperasse, ele construiria um templo em homenagem a ele. E milagrosamente, depois disso, a esposa do rei ficou bem e ele teve que manter a sua palavra. Porém, o rei não se sentiu capaz de construir o templo sozinho. E então ele invocou a ajuda dos céus. E aí, uma espécie de um laser veio do céu no mesmo dia e esculpiu todo esse templo. E depois disso, o templo ficou pronto em pouquíssimos dias.
em apenas uma semana. Mas, para a arqueologia oficial do planeta Terra, esse templo levou pelo menos 18 anos para ficar pronto. Mesmo assim, mesmo que esse templo tivesse sido construído em 18 anos, por exemplo, hoje em dia, 2024, com toda a tecnologia que nós temos em mãos, com todo o maquinário, tudo, nós não conseguiríamos replicar essa mesma construção nem em 18 anos, nem em 50, talvez em 100. Porque absolutamente nada faz sentido sobre a história desse templo. Para vocês terem uma ideia, se fosse em 18 anos, os trabalhadores teriam que ter extraído mais de 5 toneladas de pedra por hora. Algo que é completamente impossível para um ser humano. A não ser que não fossem humanos. Aí eu concordo. Além disso, para onde foram todas essas rochas que foram removidas ali do local? Elas têm que ir para algum lugar, né? Porque de acordo com Lavoisier, tudo se transforma, né? Nada se perde. Então, cadê? Cadê essas pedras que sobraram da construção desse templo? Não existem. Nunca foram encontradas as pedras que foram retiradas dessa montanha para a construção desse templo. Em lugar nenhum, não só da Índia, mas do planeta Terra inteiro. Eles removeram todas essas centenas de milhares de toneladas de pedra e essas pedras sumiram. Então tá mais fácil pra gente acreditar que realmente veio um laser do céu, esculpiu todo esse templo e as pedras evaporaram. Vamos combinar que o que tá escrito na lenda faz mais sentido do que a realidade? Quando você olha pro templo de Kailasa de cima, o mistério fica ainda maior. Porque quando a gente olha ele de cima, o templo parece uma espécie de porto, uma espécie de local marcado no mapa do planeta Terra. E é algo que só pode ser visto do céu, sugerindo que quem quer que seja que tenha construído esse templo não o construiu para quem estava na terra, mas sim para quem estivesse observando ele de cima, ou seja, dos céus. Antigamente, isso era apenas uma especulação. As pessoas especulavam que esse templo tinha sido construído para ser visto dos céus. Mas depois, essas especulações foram confirmadas pelos textos antigos dos Vimanas. Os Vimanas eram essas lendárias máquinas voadoras que estão descritas nos antigos textos hindus. Aqui no canal nós temos um vídeo só sobre as Vimanas. Deixarei para vocês o link aqui em cima no card e também nas telas finais desse vídeo, caso você ainda não tenha assistido. Dentro do templo, a acústica é perfeita. É como se o templo tivesse sido construído para que as notas das músicas se propagassem perfeitamente. As ondas sonoras são amplificadas como se fosse algo intencional. Os textos hindus revelam que essas ondas sonoras eram usadas para curar as pessoas que visitavam o local procurando algum tipo de ajuda. As extraordinárias propriedades acústicas do templo foram criadas para aproveitar as propriedades curativas dos sons e das frequências. E esse conceito de cura feita através do som e das frequências está baseado na ideia de que essas ondas sonoras podem influenciar a nossa saúde mental e física. E Nikola Tesla era um outro cara que falava muito sobre isso. Ele sabia e estava estudando e estava pensando em criar um dispositivo que pudesse tratar as doenças físicas e emocionais das pessoas através de frequências sonoras. Agora, na tradição dos Vedas da Índia, o som é considerado uma ferramenta poderosíssima para a cura e transformação psíquica. E até os dias de hoje, as pessoas que visitam o templo revelam que foram transformadas de alguma forma. Outro mistério envolvendo esse local é o mistério dos túneis subterrâneos que também foram entalhados nas pedras. Esses túneis conectam a região inteira, todos os templos da região, e formam um verdadeiro labirinto. Para vocês terem uma ideia de como esse local é misterioso e de como esse local incomoda os outros, lá por volta do século XVII, o imperador Mughal Aurangzeb ordenou a destruição de muitos templos hindus. E o templo de Kailasa estava em sua lista. Mais de 1000 homens foram enviados para o templo de Kailasa com o objetivo de destruir o local. E eles trabalharam 3 anos na destruição desse templo. E eles não conseguiram destruir absolutamente nada. Só o que eles conseguiram foi arrancar o nariz de uma outra figura, arrancar a orelha de uma outra figura. Eles não conseguiram destruir absolutamente nada, porque a rocha é tão dura, mas tão dura, que solidifica ainda mais
mais o mistério de como esse local foi construído, sendo que ele não pode ser destruído. Eu diria que ele é um dos pouquíssimos templos que existem aqui no planeta Terra que não podem ser destruídos. Isso já nos mostra claramente a intervenção de uma tecnologia superior à nossa, uma tecnologia que não pode ser considerada a tecnologia da Terra. Ainda mais se a gente pensar que esse templo data do século 8. Como é que pode, gente? Como é que pode essa obra arquitetônica feita dessa forma, indestrutível? Para qual motivo será que isso foi construído? Será que é como diz a lenda mesmo, em homenagem ao deus Shiva? Ou será que esse local era utilizado com outros propósitos por seres vindos do céu? Bom, eu vou deixar vocês aí com centenas de dúvidas na cabeça e eu vou ficando por aqui com mais um vídeo do canal. E aí, gostou do conteúdo? Gosta desses vídeos que eu faço aqui no canal? Então, por favor, interaja com esse vídeo, deixa o seu like, comenta bastante, se inscreve, vê se o sininho tá ativado aqui embaixo para você continuar não recebendo as notificações aqui do YouTube. Ai, Carol, nunca recebo teus vídeos. Pois é, não recebe, não tem problema. Seja mais esperto que essa tecnologia. Passe aqui no canal pelo menos uma vez por semana. Eu sempre posto os vídeos novos nas segundas, quartas e sextas. E daí você faz a sua maratona no fim de semana. É melhor que Netflix. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!